Como é que vocês vão conseguir falar coisas boas sendo maus? Não tem modo de vocês melhorarem. Tem algumas pessoas que eu conheço pregando, ou quase pregando, a vida inteira. Alguns eu conheci bem novinhos, com 15 anos, com 14. Depois vieram a se tornar pregadores. Outros eu já conheci com 18, com 19. Eles, não eu. Eles tinham essa idade. E aí começaram a se tornar pregadores. Eu fui vendo vários desses. E aqui eu estou falando dos exemplos coerentes com o que Jesus está dizendo. Ou seja, com os exemplos malignos. De gente que quando começou, você torceu em favor, dizendo, tomara que essa pessoa seja mais uma voz do bem, anunciando a palavra do Evangelho. Aí você vai assistindo e vai vendo o pioramento daquela alma, daquela criatura, daquela mente. Todo dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, década após década, a pessoa só vai ficando pior, a boca só vai exalando um hálito cada vez mais infernoso, do Tártaros do inferno. A boca exala veneno. Tudo que procede dali é juízo de mordacidade. Não sai uma palavra de graça. Não há um brilho de luz. Não há um tom de doçura. O fruto já se manifesta na própria voz, de tão explícito que se tornou. O fruto já se manifesta no timbre, de tão explícito que se tornou. O fruto já se manifesta no conteúdo das construções das palavras, da articulação do que é dito, de tão intrínseco que se tornou. É inegável. Não precisa nem andar para seguir no dia a dia na intimidade. A intimidade é horrorosa. Se a publicidade já é nojentamente insuportável, imagine a intimidade. Como é a intimidade dessa raça de víboras que são maus, por isso só sabem falar coisas más. Como é que vocês podem falar coisas boas se vocês são maus? Aí Jesus diz, porque a boca fala do que está cheio o coração. É sempre assim. A boca vai acabar entregando vocês vão se manifestar. E vai haver um sobejamento de maldade brotando. Isso de maneira pública, de maneira privada, então nem se fala. É um alagamento de veneno, de maldade, de ódio em todo lugar. Essas são as pessoas que Jesus está dizendo que estão nesse grupo de risco dos que pecam o pecado para o qual não há perdão, que leva você para aquele estado de quando você morre, você morre. Morrendo, morrerá. Não há nenhum outro prolongamento por vir. Há uma definição de juízo peremptória sobre essas condições da natureza humana deliberadamente perversas. Porque a boca fala do que está cheio o coração. O ser humano bom, todavia, tira do tesouro bom da sua alma, do seu ser. Quando ele é bom, quando ele carrega amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, misericórdia, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quando essas são as realidades da sua natureza intrínseca, o que faz desse indivíduo um ser humano bom, que dá o fruto de boas obras, também faz dele um ser de boas palavras, de boa nova, de graça, de edificação, de exortação, de acolhimento, daquilo que mostra um caminho de solução, de luz. E
faz as pessoas melhorarem, ajuda as pessoas a crescerem. Quem quer que chegue perto dessa árvore e prove desse fruto, fica fascinadamente seduzida pela bondade e fica desejosa de se tornar idêntica na prática ao resultado daquela mesma frutuosidade. O ser humano bom tira do tesouro, porque o coração aqui é chamado de um bom depósito, onde a pessoa só guarda aquilo que vale a pena. O que é ódio, é amargura, é raiva, é conflito permanente, é indisposição latente ou patente, é determinação de inimizade visceral, sem nenhuma expectação ou desejo ou vontade de que alguma coisa acontecesse para a melhoria daquelas outras vidas que são tão diferentes da gente, mas a gente quer que elas se convertam ao bem. Não! Somente o ser humano bom é que tem no coração esse depósito de esperanças em favor da vida e do mundo. O ser humano mau não é assim. O coração dele não é um tesouro, não é um cofre de bondades, um cofre aberto de bondades a serem distribuídas. De modo algum. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas do seu ser, saem pela sua boca, brotam da sua vida, se manifestam como atitude, como sentimento, como afetividade, como caráter e como comportamento. Assim é com o ser humano bom. Mas o ser humano mau, do mau depósito, desse bunker do coração, ele tira todo dia somente coisas mais. Ele está falando desse pessoal que começou a planejar matá-lo, que é esse pessoal que está zangado com o bem que ele opera. É o contexto inteiro que está em questão. Não é algo estanque. Você tem que me ouvir à luz de tudo que eu venho falando aqui nesse capítulo 11, do verso 28 em diante, entrando pelo capítulo 12. Nos últimos 10 dias é o contexto disso aqui para você entender para sempre. Para que nunca mais apareça dentro de você isso como questão. Se você me ouviu esses dias, você não tem mais o direito a nenhuma pergunta a esse respeito. Está óbvio. Você só tem que decidir quem você é. Quem você quer ser nesse mundo, nesse ambiente, o que você quer frutificar, o que você quer demonstrar. Se você é um ser humano bom que tira do tesouro coisas boas, ou se você é um ser humano mau, apesar de religioso, ou não é apesar, muitas vezes é por causa de ser tão religioso, é que você se torna tão mau assim. Por causa da sua ortodoxia, do seu dogmatismo, da sua divisão, da sua capacidade despudorada de pretender separar o joio do trigo, que Jesus disse que nenhum ser humano deveria tentar fazer, jamais, que isso é uma tarefa para uma outra dimensão realizar, não nós humanos contra nós mesmos humanos. Entre nós, nenhum de nós recebeu essa prerrogativa, mas o ser humano mau faz isso o dia inteiro. Aquele ali está perdido, aquele ali vai para o inferno, aquele ali é do diabo, aquele ali já se desgraçou todo. Você lida com isso o dia inteiro. É simples assim. Raça de víboras. Como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O ser humano bom tira do tesouro do seu coração coisas boas. Mas o ser humano mau tira do tesouro do seu coração coisas más. Digo-vos, preste atenção. Digo-vos, é Jesus dizendo. Então ouça, pelo amor de Deus, se Jesus tem o significado que você diz que ele tem para você, então ouça! Pelo amor de Deus, ouça. Digo-vos que de toda palavra frívola
idiótica, inconsequente, gratuitamente perversa, que vocês proferirem na frivolidade, na vaziez de vocês. E olha, ele aqui usou até uma palavra amena quando ele falou de frívola, de frivolidade. Qualquer palavra frívola que proferirem os homens, mas aquelas frivolidades que a gente acha que pode brincar de ser frívolo contra o próximo, como alguns de vocês brincam de frivolidade contra o próximo, ou escrevem aqui no TikTok um monte de frivolidades, eu só fico vendo. Dá pena. Eu me encho de misericórdia de ver como vocês hoje brincam de frivolidades. O que Jesus diz é: de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia da verdade, da luz de Deus, inapelavelmente. Porque pelas tuas palavras tu serás justificado. É o que Paulo diz em Romanos 10, se com a tua boca tu confessares a Jesus como teu Senhor, e no teu coração tu creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, tu que recebeste esta informação e não negligenciaste, serás salvo. Agora, se do teu coração, mesmo com toda a consciência do que seja a realidade, a verdade, a bondade, o amor, a natureza de Deus manifesta em Cristo Jesus, você decide, por caprichos da sua própria maldade, dizer o oposto e contrapor-se a essa realidade, o juízo já está na sua cabeça. E não sou eu que estou prometendo, é Jesus que está dizendo. Eu estou tentando evitar que ele venha. Eu estou tentando evitar que ele chegue. É somente isso que eu venho fazendo aqui. Mas já está na cabeça de quem quer que assim proceda, com essa naturalidade maldosa e perversa. Porque pelas tuas palavras tu serás justificado diante de Deus. E pelas tuas palavras tu serás condenado. Tome cuidado com o que você faz das suas palavras. É preciso que a gente pare de brincar de evangelho. Eu estou cheio de gente aqui que brinca de evangelho inconsequentemente. O evangelho é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas diz: aprendei de mim, porque eu sou manso. Esse é o fruto que vocês têm que dar. Eu sou manso e sou humilde de coração. Façam isso e vocês vão achar descanso para as suas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora, se você decidir se tornar uma víbora peçonhenta e diabólica, você pode. Você pode blasfemar até não poder mais, até entrar naquele nível de não retorno, onde não tem mais volta. Eu citei aqui o escritor de Hebreus, no capítulo 6, do verso 4 em diante, dizendo: é impossível renovar para arrependimento aqueles que têm consciência absoluta de tudo. Provaram tudo, sabem tudo, não tem dúvida nenhuma, sabem a diferença, mas preferiram optar pela malignidade. É impossível outra vez renová-los para arrependimento. Eu quero concluir, o TikTok aqui está vivendo os seus últimos 5 minutos, já deu aquela caída inicial. Eu quero ler em Provérbios, no capítulo 14, para você, alguns versículos. Preste atenção nisso, no verso 3 de Provérbios 14, que diz: está na boca do insensato a vara para sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Ou você pode ler no verso 18, aqui de Provérbios, capítulo 14, que diz: os simples herdam a estultícia, a tolice, aqueles que não pensam, aqueles que deliberadamente se entregam
a se deixarem conduzir pelas mãos de qualquer um, que abriram mão do discernimento. Esse é, aqui no texto hebraico, em Provérbios, o ser humano definido como o simples. Não é porque ele é bonzinho, gente boa, não. É porque ele é tolo. Eles herdam, os tolos, esses que se entregam à condução de qualquer um e abrem mão do próprio discernimento, eles se tornam herdeiros da estutícia, da estupidez. Mas os seres humanos prudentes se coroam de conhecimento cada dia mais. Então veja bem o que você segue, o que você diz, é aí que eu aprendo. Como aqui mesmo em Provérbios, ainda no verso 21, está dito, o que despreza, veja só, o capítulo 14, aliás, o capítulo 18, verso 21, veja comigo. Capítulo 18, verso 21 de Provérbios, que diz, a morte e a vida estão no poder da língua. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha aqui, a morte e a vida estão no poder da língua, das tuas palavras, do que você decide dizer. O que bem utiliza a sua própria língua e suas palavras, come o melhor dos seus frutos. Mas o que utiliza mal a sua língua e suas palavras vai comer a venenosidade do pior de todos os frutos, como a gente lê o irmão de Jesus em Tiago, no capítulo 3, na Epístola de Tiago, onde a ênfase dele é sobre a língua, dizendo a língua é a realidade mais destrutiva dessa vida. Tome cuidado com o que você anda falando, dizendo, declarando, porque você pode estar declarando o seu próprio juízo. Existem juízos para os quais há perdão, mas existem algumas naturezas lúcidas, deliberadas, de uma maldade hitleriana, de lucidez, de perversidade, para a qual não há perdão. Jesus, é tão difícil dizer e falar essa palavra, especialmente para uma pessoa que não passa a vida tocando nesse tema, exceto quando é provocado ou perguntado, ou quando inevitavelmente se chega a ele, porque não me dá prazer em trazer esse anúncio, mas me é impossível negar esta verdade. Por isso eu quero pedir que o Espírito Santo não deixe que eu tenha sido apenas um loquaz da verdade, um falador da verdade, mas que ela não tenha produzido nada de consequência transformadora, consciente e salvadora na mente e no coração de quem quer que esteja me ouvindo. Eu te peço, por tua misericórdia, que um milagre aconteça no entendimento, na compreensão, no coração empedernido daqueles que estão, porventura, me ouvindo ainda com chance de regeneração no seu ser, de novo nascimento na sua vida, de graça e de possibilidade de se tornarem uma nova criatura, uma nova criação, uma nova vida, que possam ainda experimentar a metamorfose, que larguem essa existência de lagarta venenosa e se tornem borboletas do reino de Deus, polinizadoras do reino de Deus no mundo. É o que eu te peço em favor daqueles que estão me vendo e ouvindo, em nome de Jesus. Amém e amém.